Bem, pessoal, fazendo uma ponte aí com o nosso conteúdo passado, nós falamos no item 10 a respeito da industrialização e dos impactos ambientais, ok? Então, para fazer ponte hoje com esse assunto, nós iniciamos o nosso tema 11, desemprego e a economia informal. Excelente tema, hein, pessoal? Bem, eu coloquei uma foto aqui, tá, para vocês, a respeito o quê? Olha, é um lugar o quê? Que tá muito cheio, não é mesmo, pessoal? Bem, isso é o que nós chamamos do quê? Macrocefalia urbana. O que é isso? Crescimento exagerado das cidades. Que causa isso? Causa o quê? Um inchaço populacional. Ok? Bem, o que seria mais especificamente, professora, essa macrocefalia urbana? Ela é uma urbanização rápida. Por quê? Porque o crescimento urbano industrial foi o quê? Concentrado em alguns determinados polos. Então, o que acontece? Tem regiões, tá? Tem países que você tem essa oferta de empregos, tá? E essa busca pela qualidade de vida, né? Que a pessoa sai do meio rural, como eu falei para vocês, e vai em busca de uma melhor qualidade de vida no meio urbano, ela é um pouco mais distribuída, porque você tem várias opções. Você não tem apenas uma cidade que oferece isso. Então, o que acontece? Isso dá até o quê? Uma distribuída nessas pessoas que vão em busca de novas oportunidades de emprego no meio urbano. Porque você tem várias cidades que oferecem isso. Às vezes aqui no Brasil isso não acontece, porque às vezes você tem umas cidades que são especificamente que têm essa notoriedade, que oferecem, por exemplo, certos tipos de serviços de saúde, certos tipos de tratamento, certos tipos de moradia, a questão da educação básica, saneamento, tá? O custo de qualidade de vida. Então, você atrelar tudo isso, o que acontece? Acaba que a população que procura uma nova oportunidade de vida, sai do campo ou sai de cidades do interior, eles vão geralmente para um lugar só. Então, isso, o que acontece? Essa falta de opção, isso provoca o quê? O crescimento exagerado dessas cidades e causando que essa macrocefalia urbana. É só você lembrar inchaço urbano, ou seja, muita gente. Bem, processos de mecanização rápida do campo. Isso também influenciou. Por quê? No campo, hoje, você está tendo mais e mais tecnologias aplicadas ao campo, ao cultivo, à área rural. Então, isso às vezes tem, claro, aquele profissional que ele se qualifica, né? E isso houve também alguns incentivos do governo federal para que essas pessoas fossem restabelecidas, reintegradas, para que houvesse o quê? A permanência no campo, para que essas pessoas não abandonassem de vez. Tá? Então, você tem sim uma mecanização de alta tecnologia, mas você também tem aquele profissional do campo qualificado para operar esse maquinário, tá? É claro que tem, às vezes, aquele pequeno produtor, ou até mesmo o filho do pequeno produtor, que ele também não tem interesse e ele quer ir para a capital estudar. Tá? Então, o que acontece? Acontece esse fluxo intenso. Esse processo de mecanização rápida do campo, que foi muito rápido, ele também influenciou nessa questão do inchaço das cidades urbanas, ok? E a questão dos fluxos migratórios intensos, que foi o que nós explanamos num dos itens atrás, a questão que eu passei para vocês, os principais fluxos migratórios, tá? Então, o que acontece? Às vezes as pessoas vão migrar, elas não querem o mesmo tipo de vida que eles tinham antes, ou até mesmo o mesmo estilo de cidade. Eles querem ir para algo maior, algo melhor, um lugar que ofereça novas oportunidades e diferentes oportunidades. Então, ele não vai procurar um destino similar ao dele. Então, ele vai procurar uma cidade maior, ok? Bem, problemas do crescimento urbano concentrado, tá? Lembra que eu falei para vocês que a questão crucial dos problemas sociais, ambientais, tá? Ele vem da onde? Ele vem do número de pessoas. É muita gente. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, aqui você tem, problema de trânsito, problema de moradia, tá? Explanado aqui na foto. Bem, problemas do crescimento urbano concentrado, tá? Nós temos o trânsito,
porque você demora muito para chegar ao seu destino, o trânsito é caótico nos horários de rush, tá? Isso acontece muito nos grandes centros. Favelização, tá? Que é a questão das moradias irregulares, tá? Que foi aquilo que a professora falou da questão dessa população, ela querer estar mais perto, mais próximo, tá? Dos centros da cidade. Só que nos países subdesenvolvidos, o centro da cidade, o terreno, o valor agregado a eles é muito alto. Então, às vezes, essa população, na maioria das vezes, ela não tem esse dinheiro disponível para poder comprar uma casa no centro, tá? Para ficar, às vezes, mais perto dessas prestações de serviço básica, tá? Como saúde, educação. Então, o que acontece? Eles acabam construindo o quê? Ou até mesmo aderindo a uma construção irregular. Tá? Bem, desemprego e informalidade, ok? O desemprego de carteira assinada hoje, ele teve, vocês acompanham os índices aí nos jornais, né? A hora ele aumenta, a hora ele estagna, a hora ele diminui. Então, esse desemprego, tá? Ele já é uma consequência do quê? Do número de pessoas. Então, já está começando algumas cidades, alguns centros, não terem a quantidade de empregos de acordo com a quantidade de moradores. Tá, ok? Isso é uma realidade que nós vemos hoje. E o que acaba acontecendo? A informalidade aparece, porque essas pessoas precisam sobreviver, tá? Professor, o que é informalidade? É a pessoa ter uma atividade rentável, tá? Sem pagar impostos, sem abrir uma empresa. Então, o que acontece? Ela praticamente não existe. Então, ela é informal. Então, o que acontece aqui? O emprego com carteira assinada, ela tem o quê? Os direitos. Você tem os seus direitos assegurados, tá? Só que na informalidade, não. Você não tem esses direitos assegurados se você não contribui com impostos, tá? Bem, então, o que acontece quando a pessoa não contribui com impostos? Automaticamente, a receita é menor para o Estado, tá? O Estado ou o município, só que ele tem essa verba para cuidar dessas pessoas, para esse dinheiro ele retorna em serviços, né, básicos para a sociedade. Só que vamos raciocinar aqui. Se não é um número compatível de pessoas que estão trabalhando e recolhendo impostos, o que acontece? Essa receita é menor, só que ele tem um número maior de pessoas para cuidar. Então, isso que é o contraste, ok? Bem, então o que acontece aqui? Também, além desses itens que a professora descreveu, a questão dos problemas do crescimento urbano. Serviços saturados e lixo urbano, tá? Isso é uma realidade, porque nós produzimos muita quantidade de lixo. Então, o que a gente percebe? Quanto mais pessoas, mais lixo, tá? E os serviços saturados, por quê? A questão da vaga em escolas públicas, a questão de número de leitos em hospitais, unidades básicas de saúde. Então, não é que não tenha. Tem, só que não tem o suficiente de acordo com o número de pessoas. Por quê? Porque a informalidade está crescendo, então logo o Estado recolhe menos impostos e investe menos, ok? Bem, desemprego e informalidade. Eu coloquei uma fotinha aqui, porque isso aqui a gente vê muito, tá? Nos grandes centros. O Brasil vem diminuindo o número de pessoas empregadas em carteira assinada desde 2012. Tá vendo um declínio no número do quê? De carteiras assinadas, de pessoas que têm registro, tá? Na carteira e emprego fixo, ok? Pessoas buscam garantir a renda de suas famílias por conta própria. Ou até mesmo, o que está acontecendo na realidade hoje? A pessoa até tem o emprego de carteira assinada, mas ela compõe a sua renda com a prestação de serviço, às vezes, informal, tá? Às vezes, a sua vizinha vende bolo, vende doce, ok? Cuida de crianças para a mãe trabalhar em outro período. Então, tudo isso é o quê? Informalidade. Vende alguma coisa na rua, tá? Que essas pessoas, às vezes, é claro que não possuem um contrato. Ok? Bem, a questão é que os direitos como férias remuneradas, licença maternidade e 13º deixam de ser realidade para os trabalhadores informais. Então, o que acontece? Você tem férias, você tem licença maternidade, tem 13º e você recolhe aí alguns impostos quando você está empregado formalmente. Quando você é informal, o que acontece? Quando você sofre um acidente, você para de trabalhar, sua renda acaba.
Você não tem segurança de nada. Então, o que acontece? Isso é um problema social muito grande. Porque além dessa parcela da população não recolher impostos, quando ele precisar de serviços básicos, ele vai aonde? Ele vai nas unidades básicas de saúde, ele vai na escola pública, ele vai usufruir, sim, mesmo tendo uma ocupação informal, dos serviços oferecidos pelo Estado gratuitamente. Então, isso causa o quê? Um desequilíbrio. Bem, pessoal, então, essa questão dos empregos com registro, dessa questão da economia informal estar crescendo no Brasil é o quê? A população está crescendo absurdamente, então as cidades não estão tendo emprego suficiente, então não tem esse equilíbrio entre oferta e demanda. Tá ok? E é claro, as pessoas precisam trabalhar, precisam sustentar as suas famílias. Então, hoje nós temos esse desequilíbrio aí, a questão do desemprego e da economia formal. Mas eu quis dizer para você como surgiu isso e de onde vem isso e o que isso acarreta, tá? Então, a gente percebe o quê? Que acarreta, sim, crises sociais. Ok? Grandes, principalmente nos grandes centros, na onde ocorre o quê? A macrocefalia urbano, o inchaço urbano. Espero que você tenha gostado, assimilado o conteúdo. O nosso próximo item é o quê? Os processos de terceirização e terciarização, que é uma pequena diferençazinha, e a professora vai mostrar para vocês. Muito obrigado, até a próxima, bons estudos!